Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer o seguinte comentário, tá? Eu vou começar fazendo um comentário sobre esse participante aí do Flow Podcast, tá? E vou provar pra você, tá? Que não existe nenhum grupo étnico, tá? Que é dominação, tá? E nem que tem o direito, tá? De dominar território aqui no Brasil. Eu vou provar aqui usando argumentos, tá? Que os freudianos, que os esquerdistas, que os conservadores eles usam, tá? Partindo pela mesma linha de raciocínio deles, tá? Ok? E quais são, Jorge, essas? Não sei. Não sei. Nunca pesquisei sobre doutrina de conservadores, nem de esquerdista, nem de freudiano. Ok? O que eu vou falar para você é sobre o ponto de raciocínio deles. Eu vou explicar aqui quais os raciocínios absurdos que eles inventam para dizer que eles são donos de alguma coisa, tá? E vou falar para você, vou desargumentar todos eles aqui. Como ontem eu fiz um vídeo provando para você, tá? Que a religião católica não é a religião universal. Não é universal e nem apostólica. Ok? Tá? Bom, aqui tem um vídeo que fala assim, ó, o cara ele diz assim, ó, nosso programa não fala só disso, aí tá escrito assim, a militância negra, tá? Então ele provavelmente tem um programa de YouTube que faz algum tipo de militância negra, como está escrito aqui. O que provavelmente foi falado nesse vídeo? Vou dar um chute aqui, tá? Por quê? Porque você sabe muito bem, né, que esse pessoal que faz militância negra, tá? Eles só falam disso, tá? É só isso que eles falam, né? E eles só falam disso. E você nunca viu, tá? Nenhum grupo étnico aqui no Brasil, é claro que preste atenção, eu não vou dar minha opinião nisso aqui, porque senão eles vão roubar o que eu falei. Que é assim que eles fazem. Eu falo alguma coisa, eles copiam, pegam e usam como se fosse dele. Então eu vou ficar quieto aqui, não vou falar tudo, tá? Mas você sabe que existem os grupos étnicos aqui no Brasil, né? Por exemplo, se você for no sul, tem aquele pessoal da cultura do sul. Aí, se, por exemplo, no Ceará tem o pessoal da cultura do norte, etc, né? Mas esse pessoal que é da cultura negra, eles são financiados mesmo para ser como se fosse uma dominação. Como se fosse uma dominação aqui nas Américas, tá? Ok? E eles se apresentam justamente como o lado desfavorecido. Eles se apresentam como o lado desfavorecido, mas com a prerrogativa de dominar, que é bastante contraditório. Então, aqui é que eu coloco uma ideia, tá, de contradição no que esse cara está apresentando. Porque ele está se apresentando como como se fosse assim, um ativista pela liberdade, contra o escravismo, contra a monarquia, não sei o quê, mas ele sabe que isso caminha tudo a favor dele. Consegue? Então por isso que eu estou tentando mostrar que provavelmente esse cara é um grande de um cínico, tá? Ele está tentando mostrar assim que ele está representando o lado desfavorecido, mas ele sabe que tudo isso caminha a favor dele. Consegue entender? Ok? E aí uma das coisas que eu vou mostrar aqui para você é o seguinte, quando você vê o vídeo aqui, eles sempre colocam um emblema de uma determinada empresa como patrocinador do vídeo. E nesses vídeos aí tem uma empresa chamada Rumble, né? Rumble, o nome da empresa, Rumble, que é um trocadilho que eles estão fazendo com a palavra Rambo, né? Você sabe o que significa Rambo, né? Então eles colocaram Rumble como um trocadilho da palavra Rambo, ou seja, eles estão tentando atacar indiretamente uma determinada pessoa. Pronto. Aí o que significa Rumble, né? Com U, né? Rumble. O que significa Rumble em inglês? Significa barulho. A palavra rumble significa barulho. Hã? Consegue entender o que eu estou falando? Não entendi. Assim, os vídeos, o que eu falei que acontecia aqui de 2000, de final de dezembro, depois da Copa, bem depois da Copa do Mundo, tá? Em dezembro de 2018, dezembro de 2000, principalmente 2019 e 2020, tá? O que aconteceu aqui em 2019 e 2020, a vera que aconteceu aqui. Tá, ok, para você entender. E o que acontece quando você fala alguma coisa e você está sendo espionado e o ponto de música alto coloca por acaso música alta? Também, ok? Rumble, ok? E aí lembra das coisas que eu falei aqui no começo do vídeo, ok? Para você entender, ó. Qual a conclusão que eu coloco aqui? Existe um esquema interno, tá, que funciona potencialmente através do caos. Consegue entender? A ideia de que o caos está trabalhando para eles.
e que eles estão tentando mostrar que existe uma monarquia maligna, existe um grupo do mal, que é uma monarquia que está tentando nos controlar, né, que está colocando ordens na sociedade, e isso é contra e tal. Você já percebeu o raciocínio, eu vou falar ainda. E que eles, no caso, seriam os libertários, os caras que estão falando da liberdade, que absurdo essa monarquia controlando, e como ele fala aqui que o Estado está controlando, tá? Você está controlado pelo Estado. Tá, e o que seria então a liberdade? Agora eu te pergunto, é isso daí. Percebeu? Por isso que eu estou tentando mostrar para você que provavelmente esse cara é cínico, tá? Ok? Eles estão tentando passar uma imagem boa eles são beneficiários de um esquema, tá? Que o ponto principal que eu quero colocar é o que seria de ruim nesse esquema. Você está sendo espionado, você está sendo vítima de magia negra, você está sendo roubado e você está sendo vítima de várias conspirações. Tá? Envolve feminismo, envolve família tradicional, envolve manjação de piroca, envolve calúnias, envolve fraudes, o que é seu sendo roubado, sendo plagiado, você plagiado 24 horas e caluniado de plágio. É o que eu sou vítima. E você proibido de fazer qualquer coisa, porque se você dá um passo, vou fazer, eles lançam incriminações e fraudes em cima de você. Você imagine, você fala assim, não, vou fazer isso aqui. Olha, deveria ser bastante absurdo para você o que eu estou falando, porque isso é grave demais. Olha, eu vou fazer isso aqui. Várias calúnias e fraudes em cima de você, várias mentiras em cima de você. Ok? Isso é gravíssimo, tá? Ok? Agora eu vou fazer um raciocínio com você. A gente vai raciocinar pelo mesmo ponto de vista ardiloso e imbecil desses grupos sobre a questão de dominação de território. Eu vou falar sobre os índios e vou falar sobre a etnia africana, tá? Ok? Os africanos. Então você sabe que os africanos, eles migraram para as Américas, tá? Por intermédio de uma situação muito ruim que foi a questão do escravismo, né? O escravismo trouxe negros africanos, tá? Vou colocar dessa forma, trouxe africanos para dentro do território americano, né? Porque eles pertencem ao continente africano, né? Então eles vieram para cá. E também os índios seriam justamente o raciocínio contrário. Os índios estavam aqui, eles estavam aqui dentro do território, tá? E então os grupos europeus vieram, que é Portugal, Inglaterra, Espanha, entre outros, né? Até holandeses, né? Ok? Dentre outros grupos, tá? Que vieram aqui para as Américas. E a Inglaterra pegou a parte do continente americano, enquanto que a Espanha e Portugal pegou o continente do sul, e a Espanha entrou nas duas partes do continente. Preste atenção, vou colocar a questão dos índios. Como eu fiz um vídeo falando sobre a questão dos negros, tá? Então vou deixar negros para o final. Por exemplo, o raciocínio de que os índios são donos do Brasil, né? Vamos lá, preste atenção. Seria que a razão seria, eu vou financiar, presta atenção, um grupo externo chega e financia os índios, fala assim, vocês são donos desse território, vocês são donos desse território, vocês não são os índios donos daqui? Aí sim, somos os donos, sim, nós que originamos aqui, nós somos os verdadeiros brasileiros aqui. Na verdade, eles não são brasileiros, né? Estou aqui para desargumentar todas as mentiras, tá? A palavra Brasil, tá? Não foi criada pelos índios, tá? Ok? Deixa eu só dar uma pausazinha enquanto o cagalhão aqui, o bandido aqui está colocando barulho. Um outro raciocínio interessante é o seguinte, quando o Dom Pedro, tá? Ele fez o grito da independência, não teve o grito da independência? Independência ou morte? Quando ele fez aquilo ali, ele estava disputando com os grupos imperiais, então ele estava querendo fazer com que o Brasil não fosse uma colônia, né? Consegue entender? Mas ele era membro da colônia, tá? Ok? Ele era membro da colônia e ele estava à frente ali, era ele que estava mandando. Ok? Estão praticando bastante magia negra no meu. Então, ó, a contradição é a seguinte, tá? Ok? Quando você vê um satânico repetindo o que eu falei, você vai delatar esse indivíduo para todo mundo, esse ladrão. Então, o Dom Pedro, tá? Ele era membro da colônia, mas ele estava trabalhando para que o Brasil fosse independente, para que não fosse da colônia. Então, ele disse independência. Então, ele estava trabalhando a favor da independência, ok?
Primeiro raciocínio. Então, da mesma forma que você disse, que um indivíduo diz, não, o Brasil era uma colônia portuguesa, tem que ser controlado, vamos falar dos portugueses, tem que ser controlado pelos portugueses. Não, mas o Dom Pedro trabalhou para a independência, né? Presta atenção. Mas também ele era membro da colônia, então ele estava à frente, foi ele que trabalhou para fazer esse trabalho aí. Então os portugueses têm uma participação, não Portugal, tá? Mas os portugueses imigrantes aqui, eles têm participação aqui nessa situação, tá? Da libertação do Brasil, tá? E até mesmo da libertação dos escravos também, tá? Ok? Porque isso daí foi mobilizado por eles ali, presta atenção, tá? Presta atenção. E já para acabar com mais um pretexto, dizem, tá? Você pesquisa aí que os escravos, tá? não foram raptados pelos portugueses, tá? Ok? Eles foram vendidos pelos africanos lá do país deles, tá? Foram os irmãos deles mesmo que venderam eles para os portugueses aqui, tá? Ok? Você pesquisa isso daí, tem um pessoal aí que mostra isso daí, tá? Nunca pesquisei nada na internet, tá? Quando você vê aqui no que é meu, é meu. Tudo que você viu aqui no que é meu, isso é meu. Então também você não pode dizer que isso aqui é uma colônia portuguesa, tá? E também você não pode dizer que isso aqui não é não tem a participação do tal do líder que era membro da colônia portuguesa, ok? Pronto. E o que aconteceu? Ele, no dia da independência e morte, ele disputou com os colonizadores e ele puxou da espada e disse assim, ó, o que significa quando ele disse independência ou morte? E aconteceu uma guerra ali. Sim, ele ia lutar para fazer a independência ali. Então, quando os caras foram e recuaram naquela situação ali, ele venceu a guerra. Ele venceu, pronto, então tornou independente. Ele conquistou aquilo ali mediante uma guerra. Ok? Presta atenção. Ok? Então, significa que o Brasil não é de propriedade de uma colônia, tá? Ok? Ok? Então quem seria o dono? Pronto, agora a gente vai voltar aqui à questão dos índios, tá? Primeiro eu já vou colocar o raciocínio sobre os negros bastante interessante, tá? Os negros são estrangeiros aqui na América, tá? Ok? Os negros querem se ostentar como donos, tá? Como prioridade da cor do país, tá? Como se eles fossem donos daqui, eles têm os de... Não, eles são estrangeiros, eles vieram de fora. O primeiro raciocínio que eu vou colocar, eles vieram de fora para cá. Tá? Ok? Então esse é o primeiro raciocínio. Claro que você sabe, né, que a questão da escravidão é uma coisa humilhante, eles foram vítimas de injustiça no passado, tudo mais, né? Mas isso daí não dá a eles, muito pelo contrário, dá o direito para eles controlarem, tá? Ok? Principalmente quando uma merda dessas invade o seu território. Quando um bandido desses encosta o furingo no seu olho e acha que é dono dessa porra aqui, ok? Acabei de mostrar. Imagine que eles não fossem escravos, né? Ok? Imagine que a gente foi vítima de muitas injustiças com a escravidão. Então exuma os escravizadores e faz um racha com eles aí, ok? Faz uma exumação de todos eles aí e entra na porrada com eles aí, com os copos deles aí, ok? Percebeu? Uma palhaçada. Eles querem culpar eu, você e outras pessoas, os escravizadores. O que eu tenho com isso daí? Ok, percebeu? Isso daí é os vizinhos do crime organizado, tá? E uma curiosidade aqui, você sabia que o Neymar, o pessoal cobra dessa do Neymar, tá? O Neymar é cobrado, o Neymar é um escravo desse pessoal. O Neymar é um escravo, um traidor da pátria, tá? Ok? Só quem fala pra você sou eu, tá? Bom, e os índios, tá? Presta atenção, os índios, pra você entender. Os índios, presta atenção, os índios, eles habitam principalmente na Amazônia, né? Aquele território, eu acredito que é só naquele território ali que tem índios, né? Alguma coisa próximo daquilo ali, mas basicamente é a Amazônia. Pronto. Vamos partir pelo raciocínio da força bruta, né? Da lei do mais forte, tá? Ok? Como eles seriam donos daquilo ali pela força, né? Pela força. Eles seriam donos de toda a Amazônia. Por exemplo, as tribos indígenas, eles estão perpetuados em todas as tribos da Amazônia. Eu vou encerrar esse vídeo aqui e vou começar mais um, tá? Ok?